Então, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer uma atualização de mercado para vocês hoje, né? Agora, hoje é dia 10/10, às 9h25, tá? O candle diário acabou de abrir aqui no Brasil. É, Hoje a gente teve um movimento de mercado muito forte, muito agressivo para baixo, tá? Onde o Trump aí anunciou uma tarifa em cima da China de 100%, né? Em cima de alguns produtos. É, O mercado internacional, né? O SP 500, Nasdaq, o mercado caiu muito, então, o dólar também acelerou para cima, né? São coisas que enfraquecem muito o mercado internacional e isso, consequentemente, atingiu também o Bitcoin, né? E quando atinge o Bitcoin, se a dominância do Bitcoin subir muito, as altcoins sangram muito, né? Então, a gente teve uma dominância que explodiu para cima, tá? Altcoins caíram 50%, 40%, algumas caíram até mais, tá? O próprio Bitcoin também caiu muito, tá? É um movimento que a gente poderia esperar pelo fato do mercado internacional estar muito esticado, né? O mercado internacional tem semanas que só sobe, tá? Infelizmente, o Bitcoin, o movimento do Bitcoin, ele ainda se baseia muito no mercado internacional, né? O Bitcoin, ele foi criado para ser descentralizado, para ser um ativo que seja, né, uma reserva de valor, e ele vem desempenhando bem isso, relacionado à valorização e preço, né? Porém, relacionado à dominância de mercado, ele ainda não se movimenta sozinho, tá? Ele ainda depende de muitas outras coisas. Mas o que que acontece? Vamos lá para o gráfico agora, tá? O Bitcoin, né, no último vídeo que eu gravei, o Bitcoin estava nessa região, eu falei da possibilidade de vender entre 23 a 24 mil, né? O mercado, ele liquidou acima da TH, né, renovou máxima histórica em 126, e até o momento dessa correção, tá? Um movimento de pullback aqui era natural, né? Para mitigar esse order block e fazer uma movimentação. Depois que soltou, né? Que o Trump fez o anúncio, o mercado ele acelerou para baixo, né? Então ele invalidou esse order block e veio varrer liquidez abaixo desses fundos, tá? Do fundo semanal, no fundo, na liquidez diária, na liquidez interna do range diário, tá? Então o nosso range diário tá aqui, a base do nosso range é esse, o topo do nosso range está aqui, tá? O preço ele veio varrer liquidez abaixo desses fundos na região entre 105 mil a 108 mil, tá? Então o preço varreu essa liquidez e mitigou esse order block, tá? Eu havia passado, né, esse setup na comunidade há um tempo atrás, eu acredito que foi no início de setembro, tá? Quando o preço estava nessa região, porque eu estava acreditando que o preço iria varrer essa liquidez interna, mitigar o bloco para fazer a movimentação, tá? O Bitcoin fez o contrário, subiu a partir daqui, né? Fez a mitigação desse order block, dessa zona de demanda, e fez a movimentação de alta. E com o anúncio do Trump hoje, em apenas um único candle, ele liquidou todas essas pessoas, todos esses stop loss que estavam aqui abaixo, tá? E fez a mitigação do bloco. Qual que é a projeção para o Bitcoin agora, tá? Eu acredito que o Bitcoin ele vai se acumular, tá? Nessa região, ele vai fazer uma movimentação para baixo ainda, vai se acumular e pode se recuperar, tá? Não, por enquanto, não acredito que ele vai renovar a máxima histórica a partir daqui, tá? Acredito realmente em uma acumulação, talvez até venha mitigar novamente esse order block, tá? Tá na região de 103.500. Mas por enquanto, acredito que ele possa ficar acumulando aqui, tá? Fazer movimentações para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? Acumular, gerar liquidez aí para depois sim decidir para qual lado vai, tá? Olhando para o gráfico semanal, o que que nós temos? Nós temos um outro range, tá? E esse range ele já é um pouco mais extremo para o preço, tá? Mas é onde seria o máximo que eu acredito que o Bitcoin poderia cair. Por quê? Vamos fazer a leitura aqui, ó. O mercado, ele quebrou a estrutura aqui e deixou pra gente, caracterizou pra gente que esse fundo é liquidez, tá? A partir do momento que quebrou essa máxima. Então aqui a gente teve um boss, aqui nós tivemos a varredura da liquidez e aqui nós tivemos a confirmação da estrutura, tá? No semanal, no semanal, esse fundo aqui,
tá? Onde foi o order block diário que foi mitigado no movimento de hoje, ele é liquidez, tá? Então a gente tem que se atentar para isso. Então esse fundo aqui no semanal, ele é liquidez. Tá? Eu estou fazendo uma leitura macro para você ter um viés de mercado, para você entender o que, que pode acontecer, se o Bitcoin começar a cair, onde ele pode parar. Tá? Então a gente tem liquidez aqui nesse fundo que está na região de 98 mil. Tá? O que, que nós fazemos aqui diante dessa situação? A gente pega a nossa Fibonacci, primeiro a gente identifica a base do nosso range. Qual que é a base do nosso range? Esse fundo é a base do range e esse topo, né, é o topo do range. Então eu traço a minha Fibonacci dessa base até esse topo para encontrar minha zona de OT, tá? Encontrei minha zona de OT, minha zona de OT está na região entre 94 mil e 85 mil, tá? Então eu, tá, Robert, acredito que o preço no máximo que o Bitcoin vai corrigir seja entre 94 mil a 85 mil, no máximo, tá? Nesse ciclo, tá? Para os próximos meses, tá? Não acredito que isso vai acontecer agora, tá? Se acontecer, é o máximo que eu acredito em correção para o Bitcoin, tá? Se o Bitcoin vier abaixo disso aqui, a gente vai refazer a análise, vai ver o que pode acontecer, tá? Mas dentro do cenário atual, dentro do range atual, tá? Semanal, o máximo que o Bitcoin poderia vir, com base na minha análise, seria isso, entre 94 mil a 85 mil, é o máximo, tá? Lembrando que, com base, tá? No cenário atual, é bem provável que o Bitcoin, ele vai fazer isso que eu acabei de falar, tá? Ele vai se acumular, deixa eu ver, a gente tem aqui o candle semanal. Vamos fazer uma medição desse pavio aqui, ó. Aqui, ó. É bem provável que o Bitcoin ele possa vir, tá? Entre essas regiões aqui e começar a gerar acumulação. Depois que ele gerar essa acumulação, ele vai gerar liquidez tanto em cima quanto embaixo. Então ele vai varrer liquidez, fazer movimento, vai varrer liquidez, vai fazer movimento, até ele iniciar, né, uma nova tendência, tá? E nós vamos negociar preço, né? Então a gente tem que esperar essa geração de liquidez para estar montando posição, tá? Se você não conseguiu pegar Bitcoin no order block, o que você faz? Você pode montar posições até entre 106 mil, 104 mil, tá? Mas aí tem que ser uma posição com alavancagem menor, né? E trabalhar com stop loss também apertado, tá? Vamos ver numa hora. A gente ainda não tem muita coisa clara, entendeu? Então não faz sentido estar montando posição aqui. A gente tem que aguardar A gente tem que aguardar essa geração de liquidez, tá? Para a gente saber onde o varejo vai estar posicionando o stop loss, para a gente aguardar a varredura e entrar a favor das instituições, né? A favor dos market makers. Vamos lá, vamos ver o Ethereum agora, tá? O Ethereum é o seguinte, tá? Eu tomei um stop no Ethereum, tá? Vamos lá. Eu consegui pegar esse long no Ethereum em 1830, tá? Peguei um long até a região dos 24. Eu fiz minha parcial aqui, mais ou menos em 4.500, tá? Fiz a minha parcial aqui. Abri um outro long nessa região, onde o preço pagou aí 3%, mas me tirou no break-even. E abri um long em 4.090, tá? Abri um long em 4.090, fui estopado, tá? Acertou o stop loss, tudo bem, tudo tranquilo, tá? O problema é se eu estivesse sem stop loss, aí que era o problema, tá? Eu passei dentro da comunidade também um long entre 3.700, tá? Um swing entre 3.700 a 3.500, tá? Com stop loss abaixo da máxima, é um swing trade, tá? Esse trade está rodando, tá aí pagando 6%, mas é um trade de alto risco, tá? Eu acredito, inclusive, que o Ethereum vai fazer um movimento semelhante ao Bitcoin, tá? Acredito que vai ficar acumulando nessa região aqui, então vai voltar no break-even com certeza. Acredito que vai ficar acumulando nessa região até subir, tá? Para fazer um pullback aqui para provável uma próxima movimentação de baixa, tá? Ou então, se sair, né, algumas notícias interessantes para o mercado, aí pode ser que o mercado faça uma movimentação diferente, tá? Mas até o momento,
para os próximos dias, eu não vejo a possibilidade de renovar a TH, não, tá? Eu vejo uma possível acumulação mesmo, tá? Olhando o range macro do Ethereum, tá interessante aqui, ó. Entre 2.750 e 2.130, tá? É o máximo que eu acredito que o Ethereum vai cair dentro do range semanal, tá? Então, primeiro, o Ethereum, na minha opinião, vai ficar acumulando dentro desse range, tá? Entre 3.300 a 3.800, vai ficar se acumulando aqui para gerar liquidez e decidir se vai capturar liquidez de baixo e fazer movimentação de cima, se vai capturar liquidez de cima e fazer movimentação de baixo, tá? Esse é o cenário atual. Em um movimento de queda, eu acredito que o máximo que o Ethereum vai vir é entre 2.735 a 2.135. Por quê? Porque é a mesma leitura. O mercado varreu liquidez, quebrou estrutura, tá? Range semanal, validando para nós que nós temos um range alto, onde o preço vai fazer uma movimentação de baixa, que é natural, vai liquidar longs, né, que entraram de forma antecipada, vai pegar essa liquidez, vai mitigar um order block ou uma zona de OT ou qualquer região interessante, qualquer pó interessante e vai fazer uma movimentação de alta agressiva, tá? O mundo não acabou no mercado de cripto. Isso é um movimento natural. Tá? Inclusive o Bitcoin não corrigiu nada perto do que ele subiu, tá? Não corrigiu nada perto do que ele subiu. Muitas pessoas desacreditam do mercado de cripto quando acontecem movimentos assim, e isso é super natural, tá? Super natural. Então, nesse primeiro order block eu tomei um stop loss no Ethereum, tá? No primeiro order block aqui, order block interno, tá? Order block de altíssimo risco para negociar, tomei um stop nele. O order block de baixa foi ativado, tá? Tá em andamento aí. Mas bem provável que volte no break-even, mas vamos ver, vamos acompanhando, tá? Link foi o único short que eu tinha, tá? Esse short não, eu tinha um short no BNB também, só que esse short no BNB eu não passei na comunidade, tá? Na comunidade, pelo contrário, eu passei um long e tomei um stop também, tá? Um long no nível chave, essa movimentação de manipulação também me estopou, tá? A Link eu consegui pegar um short, eu passei na comunidade, inclusive eu cheguei a cancelar esse short, tá? Dentro da comunidade, mas eu já estava posicionado, algumas pessoas pegaram, né? Outras não pegaram. Então, até tô o resultado aqui, né? Nosso resultado em Link, tá? Mas eu também tomei um stop loss em DOT, tá? Tomei aí um stop loss em DOT. Nossa, eu fiquei impressionado com essa altcoin, tá? Ela foi a $1, tá? É uma altcoin que tem potencial, porém não tem bom desempenho, né? Tem um bom projeto, mas não tem bom desempenho. Mas eu acredito que, né, depois desse movimento, que pode acontecer? Vamos lá. Eu vou seguir o mesmo raciocínio aqui, tá? Vou esperar a acumulação, vou esperar ela voltar para a região de $2, tá? Entre 1,90 a 1,50, tá? Acredito que dificilmente vai vir a $1 novamente, só se realmente o Bitcoin e o Ethereum derreterem muito, tá? Aí pode ser que venha, mas vai depender muito da dominância do Bitcoin também, tá? Então, se acumulando nessa região, aí eu vou montar posições de swing em spot, tá? Para longo prazo, vamos aí comprar $2, vender a 5, 10, né? Igual eu já consegui pegar trade nessa altcoin até $10, então tem potencial também, tá? A Aave também, um altcoin que tem muito potencial, teve uma queda muito grande, porém não tá dando um preço de reposicionamento interessante a Aave não, tá? Outra altcoin que eu tô de olho aqui para montar a posição é Nier, tá? De swing trade também. Altcoin super interessante, né? Seguindo a varredura de liquidez, ela varreu a liquidez dos fundos aqui, ó. Se traçar um icon, você consegue ver aqui perfeito, tá? Então, vamos esperar que a Nier ela faça também, né? Inicie essa geração de liquidez, essa acumulação, gerar liquidez na parte inferior para a gente pegar um trade de long nela também, um swing trade, tá? São setups que vão pagar 100%, 200% aí tranquilamente, tá?
A gente só precisa que o preço ele gere liquidez, né? Não faz sentido você entrar de olho fechado, sem ter um plano, sem ter um plano de execução, nem nada do tipo. Você tem que ter um plano de execução. O nosso plano de execução é esse: esperar gerar liquidez, esperar essa liquidez ser varrida e entrar junto com as instituições, tá? As instituições sempre fazem isso, gente. Sempre fazem isso. Tem uma outra altcoin interessante. Atom também, varreu muita liquidez. Vamos esperar um alinhamento aqui. Em Atom, vou esperar um alinhamento, né? Time frame de 1 hora, 15 minutos. Vamos ver se vai dar um alinhamento aí nos próximos dias, tá? Mas dentro desse cenário, o que que acontece? Não adianta ser impaciente. Tem que ser paciente. Tem que montar posição coerente. Não adianta você entrar no escuro, tá? Se você estopou, o que que você faz? Você reconstrói o seu emocional para abrir novas posições, né? Se você está usando stop loss, você está protegido. O problema é se você negocia sem stop loss, né? Se você negocia sem stop loss, você está a viés do mercado. E o mercado cripto não é um mercado que aceita isso, gente. O mercado cripto não aceita o trader negociar sem stop loss, tá? O mercado de cripto, ele é muito volátil. Então é necessário que você use o stop loss para se proteger, tá? Então hoje eu vi pessoas que ganharam muito dinheiro, vi pessoas que perderam muito dinheiro, tá? Hoje a gestão de risco que eu uso é o seguinte: eu posso perder 5. Se eu acertar um, eu ainda estou positivo. Ou eu posso perder 3. Se eu acertar um, eu ainda estou positivo, tá? Então, essa gestão de risco é o que sustenta um trader no mercado, tá? Isso faz total diferença. Se você tem dificuldade em gestão de risco, você pode me mandar uma mensagem lá no Telegram que eu vou te enviar um material que eu mesmo escrevi de forma gratuita para estar te ajudando, tá? Porque, tipo assim, tem muitas pessoas que têm potencial, tá? Que sabem fazer análise, que sabem analisar, mas não conseguem gerenciar, né? E por isso não tem sucesso, tá? Então, o mercado, eu sempre falo com os meus alunos, o mercado ele não é só gráfico. O gráfico é muito importante, tá? Igual muitas pessoas, elas me mandam muita mensagem, pô, você acerta demais, cara, eu queria acertar igual você, tal, tal, tal. É... Mas não adianta você ser só assertivo. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma taxa de assertividade realmente alta, tá? Mas se eu não usar stop loss, eu posso acertar o mês todo, que se eu tomar um stop do tamanho que foi o candle de hoje, eu perco a minha conta praticamente se eu tiver alavancado, entendeu? Então não faz sentido você negociar sem stop loss, você não ter um plano de execução ou você negociar com um risco retorno muito pequeno, tá? Então, o que vira o jogo, o que vira a chave para um trader é isso, é o conjunto das três coisas: emocional, gráfico, tá? Técnica, tem que ter técnica, tem que saber ler liquidez e gestão de risco, tá? Então é esse conjunto que faz com que um trader sobreviva ao mercado e seja lucrativo, tá? Então o mercado é uma selva. Você tem que ser o leão, você tem que ser esperto, você tem que saber trabalhar, você tem que saber gerenciar. E é isso aí, pessoal. Eu estou à disposição de vocês aí para tirar suas dúvidas, para estar ajudando vocês aí, tá? Se você foi um trader ganhador hoje, parabéns. Se você não teve, né, um bom sucesso hoje, né, não teve um bom desempenho hoje, não para, não desista, tá? O mercado ele é assim, o mercado ele é fractal, né? O mercado ele é cíclico, então o que sobe desce, o que desce sobe, tá? Você só precisa aí entender, né, esse time. E é super normal você errar, tá? Não se condene porque você errou, não desanima porque você errou, isso é normal, você vai continuar errando, tá? É o que eu falo para os meus alunos: tem mercado todo dia, tá? Tem oportunidades todo dia. Tá? Então, não se condene por isso, não desista por isso, é super normal, tá? Eu conheço pessoas, eu conheço traders, eu conheço amigos que têm taxa de assertividade de 40%, 50% e são lucrativos, né? Fecham todo mês positivo. Então, não é isso que faz a diferença, o que faz a diferença é a sua gestão, tá? É o seu emocional tá bem definido, tá bem alinhado. E eu conheço da mesma forma que eu conheço traders que têm assertividade de 80, 90% e não são lucrativos. Porque quando ganham, ganham pouco e quando perdem, perdem muito, tá?
E essa é a diferença do trader profissional para o trader amador, tá? Então a gente fica por aqui, você entra na comunidade aí, eu vou estar atualizando vocês no próximo dia, tá? Nos próximos dias. Se houver claras oportunidades, né, a gente vai estar se posicionando. Vou atualizar a oportunidade de spot logo logo, tá? Vou só esperar o mercado aí seguir, né, as próximas movimentações para a gente ter aí discernimento, né, do que o preço quer fazer, tá? Já criei algumas posições em spot, tá? Já fiz alguns investimentos, alguns deles eu falei com vocês aqui, tá? Mas ainda não atualizei na comunidade, vou atualizar em breve, beleza? E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Bom final de semana. E tá só no início do mês. Tem muito mercado pra gente aí o restante do mês. Vai ter muitas oportunidades. Fica firme.